Fala, meu povo, vamos começar aqui uma revisão, né, para o primeiro exame de qualificação da UERJ. Eu selecionei algumas questões para a gente trabalhar, tá? Vou começar pegando leve, depois a gente começa a pegar mais pesado, para a gente entender um pouquinho do panorama, né, de como que a UERJ de primeira fase, geralmente, ela trabalha os conteúdos, principalmente da Química Geral, que é a minha missão aqui que eu tenho com vocês na Química 1. Falando primeiro, né, essa questão da página 557, questão número 6, falando sobre reações de neutralização, tá? E aí, esse tipo de reação de neutralização, a gente pode ter de diversas formas, e eu vou fazer mais ou menos como a gente fez no antígeno, tá? Uma visão, primeiro, do conteúdo e uma visão de concurseiro, que é o nosso real objetivo aqui. Primeiro de tudo, ele está falando sobre a relação do ácido clorídrico com o hidróxido de alumínio, né? Essa reação. Só que eu, olhando para essa reação, eu já fico atento em alguns detalhes. Primeiro, essa reação é entre um ácido e uma base. Pensando de maneira universal, a reação ácido-base, ela vai me gerar um sal, que a gente vai ver, e a água. Macete, gente, em prova, não coloca a água como H2O, trabalha a água com HOH. Tá? Porque na realidade esse HOH é o H+ vindo do ácido e o OH- vindo da base. Lembra lá da teoria, a primeira teoria ácido-base, que é a teoria de Arrhenius. E aí, o sal formado vai ser justamente o resultante. O que seria o resultante? Do ametal advindo do ácido e do metal advindo da base. Lembrando que na nomenclatura dos sais, a gente fala primeiro a nomenclatura do ânion e depois a nomenclatura do cátion. Na fórmula molecular é o contrário. É primeiro o cátion, depois o ânion. Então aqui eu vou formar um sal que eu ainda vou deixar com a LCl. Agora, qual é a ideia da questão? Tá? É trabalhar com essa parte das reações de neutralização. Nesse caso aqui, quando ele não falar, a gente leva em consideração que é uma neutralização total, mesmo a gente sabendo que o HCl é um ácido forte e o hidróxido de alumínio é uma base fraca. Tá? Mas, nessas questões, levando em consideração a neutralização total, ou seja, a formação de água e de um sal que não tenha nenhum resquício de hidroxila e ou hidrônio, a gente faz o balanceamento. Só que, por exemplo, aqui nessa questão, a gente vai fazendo com calma e vai observando que o hidrogênio vale mais 1, que o cloreto vale menos 1, que a hidroxila vale menos 1, apesar do oxigênio ser menos 2 e o hidrogênio mais 1, e que o alumínio vale mais 3, ele é da família 13 ou antiga 3A. Bom, olhando para os meus reagentes, eu observo que o alumínio, como ele tem 3 aqui na sua composição, para zerar o NOx do meu hidróxido, eu tenho que ter 3 aqui embaixo. Ah, legal. E aí, eu tenho 3 hidroxilas, eu tenho que ter 3 hidroxilas. Só que essa hidroxila, ela vai vir aqui na frente o número, né? Vai ficar 3 de água. Por isso que eu falei para vocês anteriormente, para vocês não colocarem como H2O. Porque se tivesse como H2O, ficaria assim, ó, 3H2O. É difícil da gente enxergar que um H desse aqui é H+, e que o outro H está na composição do OH. Então é mais fácil você deixar a água dessa forma, que você compreende. E aí, galera? Pelo fato de eu ter 3 águas, eu tenho 3 íons H+, certo? Se eu tenho 3 íons H+, eu venho aqui, ó, e coloco 3 na frente do HCl. Só que por si só, eu tenho 3Cl, então o 3 tem que vir aqui embaixo. Um outro macete também, gente, é o seguinte: toda vez que o número no reagente vier como atomicidade, no produto ele vai vir como molaridade. E toda vez que você tiver no reagente molaridade, você vai ter atomicidade no produto. Então a minha reação está pronta, né? Estequiometricamente falando, eu tenho 3
para 1 e 1 para 3. Certo? A resposta já está dada? Já, porque ele queria saber, aqui, o objetivo dele, na neutralização, qual a quantidade de mols de ácido clorídrico para corresponder a um sal neutro. Bom, esse AlCl3 aqui, pela neutralização ser classificada como neutralização total, ele sai como um sal neutro e o número de mols do HCl é igual a 3. Tá? Então, essa primeira questão aqui, só reforçar com vocês, a questão de um balanceamento, tá? De uma reação ácido-base, uma reação de neutralização. Nesse caso aqui, vale salientar, tá? Que esse processo é um processo de neutralização total e que nos processos de neutralização total nós temos a formação sempre, tá? De um sal neutro. Tranquilo? Essa que é a ideia, esse que é o teor da primeira questão. Agora, você vai falar assim, pô, Felipe, mas cadê aquela mentalidade do antígeno que você falou que ia abordar? Bom, presta atenção numa coisa aqui. Você precisava fazer isso tudo para resolver a questão? Não. Como é que é a mentalidade de um cara que já está adaptado ao vestibular, já está adaptado à prova? Você vai olhar para o ácido e para a base, eu só coloquei a atomicidade e a molaridade depois, né? Mas você vai olhar, você vai observar o seguinte. O alumínio é da família 3A, certo? Se o alumínio é da família 3A, ele vai ter que estar acompanhado de 3 hidroxilas, certo? Então, automaticamente, gente, uma questão de balanceamento dos reagentes, eu teria que ter 3 mols de HCl. Porque a gente sabe que a relação, né, do hidrogênio com o cloreto é uma relação de 1 para 1. Então, entre o HCl, a relação ser de 1 para 1, e eu ter acoplado numa reação o alumínio, que é um cara que tem o NOx mais 3, eu teria que inverter isso aqui para o hidrogênio. Por quê? Não só para o hidrogênio, como para o ácido, né? Para compensar. Porque eu sei que no final do meu processo eu teria 3 águas. Lembra que a hidroxila é uma parte funcional da água. Então, automaticamente, eu teria que ter 3 mols de hidrogênio. 3 mols de hidrogênio do HCl. Então, uma dica. Toda vez que você tiver um ácido ou uma base, que seja monoácido ou monobase, presta atenção no seu complementar, no cara que vai reagir com você. Se eu sou um monoácido e eu estou com um diácido, se eu sou um monoácido e estou com uma dibase, eu vou multiplicar o meu ácido por 2. Se eu sou um diácido e estou com uma monobase, a minha base vai multiplicar por 2. Então, assim, é sempre um mecanismo compensatório visando ter a minha água produzida no final, até porque a água produzida caracteriza o sal ser neutro, né? Quando você consegue produzir o total da água, né? 100% de água, quer dizer que você consumiu todos os íons H+, e os íons OH-, então você já tem que ter uma noção já diretamente no reagente. Ou seja, vê a atomicidade do ácido, vê a atomicidade da base, a relação estequiométrica entre eles e inverte. Você não precisaria nem fazer a reação por completo. Beleza, gente? Então, primeira questãozinha aí comentada. Vamos para a segunda. Questão número 11. Vou seguir a pegada de química geral, tá? A questão número 11 da UERJ de 2018, página. Ih, rapaz, agora só tem que saber a página aqui, peraí. A página provavelmente ou é 558 ou 559, porque na hora que eu printei aqui eu não printei o número da página. Mas é questão 11. É só seguir na sequência de química geral, tá? O cloreto de sódio, principal composto obtido no processo de evaporação da água do mar, apresenta a fórmula química NaCl. Esse composto pertence à seguinte função química. Ela fala assim, pô, Felipe, caramba, você tá de sacanagem, você vai falar disso aqui? Sim. Por quê? Isso aqui pode parecer bobeira, mas é bom a gente caracterizar cada função, tá? Ele fala aqui do NaCl. E ele me dá 4 funções, né? Seria a função ácido,
a função base, a função óxido e a função sal. Bom, o que eu queria revisar com vocês? O gabarito dessa questão, talvez, não interesse tanto, porque vocês vão acertar isso com certeza na hora da prova. A minha preocupação era fazer uma pequeníssima revisão com vocês a respeito de cada função, tá? Porque às vezes tem pessoas que têm dificuldade em reconhecer. Primeiro, gente, a gente vai falar dessas funções baseado na teoria de Arrhenius, porque Lewis e Bronsted-Lowry, né, que seria a teoria de doação de próton e teoria de doação por recepção de elétrons, no caso do Lewis, é um pouco diferente do que a gente analisa aqui. Tá? Primeiro de tudo, que o Arrhenius falava que as reações aconteciam em meio aquoso. Então, o ácido é todo aquele constituinte, tá, que libera H+, ou íon hidrônio em meio aquoso. Você pode ter o ácido sendo de maneira de hidrácido ou oxiácido, tá? Lembrando que os hidrácidos, eles não têm oxigênio e os oxiácidos têm. Você consegue calcular a força de um oxiácido diminuindo a quantidade de oxigênio e de hidrogênio e dos hidrácidos através da eletronegatividade, tá? Sendo os mais fortes o HCl, o HBr e o HI. Lembrando, tá? Por que que HCl, HBr e HI são ácidos fortes? É só você lembrar que a eletronegatividade vai diminuindo, tá? Lembra lá dos halogênios? Flúor, cloro, bromo e iodo? À medida que você vai diminuindo a eletronegatividade, você libera mais o H+. Então, por exemplo, o fluorídrico é H+, mais F-. O clorídrico é H+, mais Cl-. Temos o bromídrico, que é H+, mais Br-, e aqui menos, faltou menos, e aqui no caso o iodídrico, seria H+, mais e menos. O que acontece? O fato do flúor ser muito eletronegativo, o H+, ele é liberado em pequena quantidade. E aqui é uma ordem crescente. O clorídrico, ele tem uma eletronegatividade menor, você libera mais H+, o bromídrico, mais H+, até chegar no iodídrico, que é o cara que apresenta um grau de acidez maior. Então, lá nos hidrácidos, esses são os fortes, e esse aqui é o tal do moderado. E os demais são fracos, tá? Na questão dos oxiácidos, você tem a diminuição do oxigênio para o hidrogênio. Se der uma diferença de 2 a 3, é forte. Se der uma diferença de 1, moderado. E se der igual a 0, né, a quantidade foi igual, ele é um ácido fraco. Tá? Isso aqui pensando, gente, em Arrhenius, tá? Porque Arrhenius falava em meio aquoso. A mesma ideia para a base, mas a base só libera o OH- em meio aquoso. Então você viu uma espécie química liberando OH- para Arrhenius, era uma base. Agora, essas duas funções são um pouco diferentes. Eu vou começar pelo sal e vou terminar no óxido. Primeiro, sal, gente, é um resultado da neutralização. Seja ela total ou parcial, como eu já tinha falado, se for total, é neutro. Se for parcial, você vai ter que analisar o grau de força do ácido e o grau de força da base. Lembrando que as bases fortes são pertencentes a 1A e a 2A. Na 2A, exceto berílio e magnésio. O resto é tudo forte. E a partir da 3A, bases de transição, aquela coisa toda, são bases fracas, tá? Os ácidos foi esse papo que eu comentei. Os hidrácidos têm uma ordem de força e os oxiácidos basta você fazer a subtração, tá? Então isso aqui são conceitos. Agora, o sal ele é resultado da neutralização, ou seja, é o cátion, no caso da base,
e o ânion do ácido. Só lembrando que na nomenclatura, como eu já tinha falado, vai ser cloreto de alumínio. Mas na fórmula é o alumínio na frente. Ou seja, quando você for estruturar o sal, é sempre o cátion e depois o ânion. Na nomenclatura você inverte. Então aqui, ó, cátion da base e ânion do ácido, isso aqui seria na fórmula. E ânion para o cátion seria no nome. Fica ligado nisso. Existem inúmeros tipos de sal, tá, gente? Existe sal neutro, sal duplo, sal misto, sal ácido, sal básico, enfim. Mas o sal ele é resultado da neutralização. Se for total, ele é neutro. Se não for total, você vai ter que analisar o grau de força. E os óxidos, tá? Os óxidos são compostos binários. Tá? Eles são compostos binários que podem ser tanto iônicos quanto moleculares. A grande ideia é que o NOx do oxigênio ele é geralmente menos 2, tá? Porque você tem superóxido, você tem peróxido, tá? Então assim, você tem uma certa diferença, mas a maioria dos óxidos, eles vão apresentar o NOx do oxigênio sendo menos 2, tá? E eles são obrigatoriamente compostos binários. Você tem várias classes, óxido ácido, óxido básico, óxido alfótero, óxido salino, duplo ou misto também, óxido neutro. Então tem vários, superóxido, peróxido. A diferença lá do peróxido e do superóxido, o NOx vai ser respectivamente menos 1 ou menos meio, tá? Então, isso aqui que eu queria comentar com vocês um pouco. E o NaCl, como ele é fruto de uma neutralização total de um cátion vindo de uma base e de um ânion vindo de um ácido, ou seja, né, ele é advindo da famosa reação do NaOH mais HCl, ele vai ser chamado de sal, tá? Função sal. Tranquilo? Então, deixa eu só ver qual é o gabarito aqui. Seria 11, letra A. Seguindo a mesma pegada, já aproveitando a questão 12. Tá? A questão de número 12. No século XIX, o cientista Svante Arrhenius definiu ácidos como sendo espécies químicas que, ao ionizar em solução aquosa, liberam cátions apenas o ânion H+. Considere as seguintes substâncias. Então aqui, ó, ele vai me dar algumas substâncias, né? C2H6, H2SO4, NaOH e NH4Cl. Ele quer saber quem é ácido para Arrhenius. Vamos lá. Essa questão, vocês que são alunos de alto nível, vocês não vão ter dúvida, né? Mas a minha proposta é outra. Eu não quero que te dar o gabarito e falar, é H2SO4. Não. A ideia é a gente analisar um por um. E aí você, quando tiver uma questão dessa, que é mais fácil, mas com algum composto que você não conheça, para você não travar. Primeiro, C2H6. Primeiro de tudo, galera, que existe uma diferença gritante de orgânica para inorgânica, né? Os compostos orgânicos, eles geram energia ao sofrerem hidrólise e liberam CO2, geralmente no processo de combustão. Diferente aqui, por exemplo, dos compostos inorgânicos. Não caia na asneira de falar que composto inorgânico não tem carbono. Pelo amor de Deus, claro que tem. CO2, monóxido de carbono, ácido carbônico, enfim, tá? Esse C2H6, ele vai ter esse arranjo aqui, né? C com C e lá os respectivos hidrogênios, né? Aqui o Hzinho, aqui o Hzinho. Aí muita gente fica assim, pô, cara, esses hidrogênios aí não são ionizáveis, não? Porque de certa forma, né, o carbono puxa o elétron, ele vai ficar mais eletronegativo, e os hidrogênios eles tendem a
ficar positivo. Só que, vamos lá, galera. Olha que negócio maneiro. Você pode pensar, falar, pô, mas pela definição de Arrhenius ele poderia ser. Mas você lembra que esse cara aqui é o famoso etano. Etano é hidrocarboneto, meu povo. Hidrocarboneto não tem miscibilidade por água. Então, por ele não ter miscibilidade por água, você pode pegar esse hidrocarboneto, jogar na água, pensando que ele sofre ionização, mas não. Esses hidrogênios estão ligados ao carbono e essa cadeia ela apresenta a Mi resultante igual a zero. Como assim, Felipe? Presta atenção aqui. A ligação entre os carbonos não conta, porque não tem diferença de eletronegatividade. No cálculo médio do NOx, você observa que aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Ou seja, o NOx desse composto é menos 3, que é menos 6 dividido por 2. Só que pensa aqui, se você analisar, por exemplo, as ligações desse cara, no caso a ligação do etano, você observa que o etano, ele é um composto que ele é saturado, tá? Ele é um composto saturado. E a gente sabe que os alcanos, como no caso o etano, eles apresentam um tipo de geometria, aí você vai ter que lembrar, né? Alcano, alceno, alcino. Alcino linear, alceno trigonal e alcano tetraédrico. Toda geometria tetraédrica é apolar, no caso quando você tiver compostos iguais, tá? Como essa ligação não conta, a Mi resultante ela anula. Ou seja, esse composto é apolar, você não consegue ionizá-lo em meio aquoso. Tá? Agora, esses dois compostos, eu vou deixar o H2SO4 por último. Observa que o NH4Cl ele é um composto inorgânico. Ele é advindo, tá? Do NH4OH, que é uma base, mais o HCl. Ele é um sal, gente. Sal não libera H+. Ah, mas Felipe, não pode ser o H+ do NH4, não? Esse NH4 voltar a ser NH3 e liberar o íon? Não. Sabe por quê? Porque esse cara está ligado a uma base. Está ligado a uma hidroxila que está exercendo um poder eletronegativo sobre ele. Então não tem como você liberar esse meio aquoso. Aqui você consegue, porque o ácido HCl é um ácido que tem aproximadamente aí 92% de grau de ionização. Então ele consegue liberar. Tranquilo? O NaOH passa por uma situação parecida, né? Se você for fazer a dissociação dele, NaOH-, você libera esse H+, Felipe, por exemplo? Não, porque esse H+ aqui, ele está preso na estrutura da hidroxila. Inclusive, eles têm até uma carga real. E o H2SO4? Cara, esse cara, ele é fantástico, tá? Fantástico de ser comentado. Primeiro, vou trazer ele para cá para baixo. Presta atenção. Enxofre, oxigênio, 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 oxigênio. E aí você escolhe qual deles você vai botar o hidrogênio. Eu vou botar aqui. Bom, esse enxofre, ele está na 6A, tá? Então ele precisaria de duas ligações para se complementar, que seria com esse cara e com esse cara, fechou. O oxigênio também está fechado e o hidrogênio também. A gente vai ter que fazer uma dativa com esses oxigênios, consequentemente você vai ter uma expansão na eletrosfera do enxofre. Só que o que interessa para a gente aqui? Isso aqui, ó. O hidrogênio, gente, toda vez que você analisar hidrogênio ionizável, que está presente no ácido, os hidrogênios ionizáveis são sempre os hidrogênios mais distantes do elemento central. O H2SO4, ele é um diácido. Por que ele é um diácido? Porque você tem a liberação de 2 prótons por mol de H2SO4. Tá, mas Felipe, todos os casos isso vai acontecer? Não. Sabe por que não? Porque dependendo da posição, você não vai ter hidrogênios o suficiente, no caso, né, distantes do elemento central, tipo do H3PO4, do ácido fosfórico. O ácido fosfórico no folclore que foi criado, ele entra numa reação de neutralização total com qualquer base. Só que na estrutura do H3PO4, você vai ver que o P central, eu tenho 4 oxigênios em volta, só que um dos hidrogênios é ligado ao fósforo. Sério? Sério.
ele é ligado ao fósforo. Porque o fósforo ele vai fazer uma ligação, né, com um oxigênio com o outro, mas como ele é da 5A, ele precisa complementar com um dos hidrogênios, né? Então assim, fósforo, oxigênio, 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 oxigênio. Como a gente só faz dativa depois de estar estabilizado, eu tenho um H aqui e tenho um H aqui, concorda? Pô, Felipe, mas se você bota um H aqui, tu não estabiliza? Não. O hidrogênio está ligado aqui, ó. E aí aqui ele faz a dativa, aqui ele faz a dativa. Olha que doideira. Então você observa que os oxigênios ligados a esse hidrogênio aqui, ó, esse cara também é um diácido. E esse hidrogênio, ele sai? Não sai. Ele tem que continuar ligado ao fósforo para garantir que esse fósforo fique estabilizado e, consequentemente, exerça a dativa com os dois oxigênios que sobram. Então, os ácidos fosfóricos, de modo geral, eles são diácidos, tá? Eles não são triácidos, como passam Lavoisier. E aqui, o H2SO4, ele vai ser um ácido, gente, porque ele tem hidrogênios ionizáveis. Não adianta você falar que o cara é ácido, o cara não é ácido. Você tem que procurar quando ele é ionizado. Se você olhar para o ácido fosfórico, você vai ver, ele precisa de 3 ligações, porque ele é da 5A, para se estabilizar, realizar a expansão da eletrosfera por ter subnível D vazio, e os hidrogênios ionizáveis ligados ao oxigênio mais para a ponta. Então você vai lembrar do seguinte, os hidrogênios são ionizáveis quanto maior a distância, fala mais no caso, né? Quanto maior a distância do elemento central, no caso do fósforo. Mas eu posso substituir o fósforo, por exemplo, pelo nitrogênio. Posso substituir o nitrogênio não, porque o nitrogênio está acima, né? Mas por qualquer elemento que esteja abaixo, galera. Porque o nitrogênio ele tem a mesma distribuição eletrônica que o fósforo, só que ele não tem subnível D. Então é difícil você observar uma expansão na eletrosfera do nitrogênio, visto que ele só tem 2 subníveis. O P não. Se você pegar a distribuição eletrônica do P, né, o fósforo, que é o P15, né, ele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. E ele tem o 3d0. Olha que doideira. A gente sabe muito bem, né? No caso ele tem 15, né? 5, 11, tá. 4, 10, 12, 15, certo? Para passar para cá, como é que ele faz? Ele tira ele hibrida, né? Ele tira do S e passa para cá, ó. Aí ele passa a ser o quê? SP3D. Ele faz 1, 4, 5 ligações. Se você observar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Certinho, de acordo com o fósforo. Tranquilo? Isso era até uma das apostas que eu tinha colocado para a prova do Enem. Só que não caiu, infelizmente. Bom, vamos pegar aqui agora questão número 13. Aproveitando a pegada também de Química Geral. Deixa eu ver aqui. Cadê o apagador? Ah, o apagador está aqui. Gente, só para reiterar, estou sem máscara, mas não tem ninguém na sala, tá? Nenhum aluno, no caso. Calma, tá? Você está na sala, eu sei, mas só consigo pensar que eu não estou. Da questão muito branco aqui. Questão 13, é da mesma página, tá, gente? Ele fala aqui, em estações de tratamento de água, é feita a adição de compostos de flúor para prevenir a formação de cáries. Dentre os compostos mais utilizados, destaca-se o ácido fluosilícico, é até difícil de falar, cuja fórmula molecular é H2 SiF6. Bom,
Aí ele quer o NOx, né? Desse cara. Só, tipo assim, cara, é mais uma análise, né? Que a gente vai fazer em cima disso, em cima do cálculo do NOx, que foi uma coisa que fez falta, inclusive, na prova do Enem, tá? É o seguinte, os hidrogênios, né? Nós temos dois aqui, que serão 2H+. O silício, ele está sozinho, e o flúor, são 6 flúor, né? Ou seja, são 6F-. Então, automaticamente falando, o que a gente pensa, né? Eu tenho 2 cargas positivas e 6 negativas. Você pode fazer de cabeça, que é a mentalidade do antígeno, tá? É só você pensar mais 1 menos 1, aqui vai dar mais 4. Você já mata a questão. Mas caso você tenha mais dificuldade para enxergar isso, faz assim, ó, 2 mais x, no caso aqui vai ser menos 6, né? Porque, no caso aqui, né, não é nem menos 6 direto. Seria mais menos 6. Isso aqui tem que dar igual a 0. Sacou? Aí você vai fazer o quê, nesse caso? Você tem 2 e você tem menos. Nesse caso, vai ficar x menos 4 igual a 0, x igual a 4. Ou, na verdade, mais 4, né? Ou você pode fazer de uma terceira forma, que eu acho até que é a melhor. Se você observar, nesse ácido, a gente está falando de um ácido que ele tem uma dupla composição. Ele não é um oxiácido, ele vai ser um hidrácido conjugado. Nesse hidrácido eu tenho 3 elementos. Eu tenho o hidrogênio, eu tenho o silício e eu tenho o flúor. E aí, o que eu quero que vocês vejam? Tá? O hidrogênio, galera, ele é da família 1A, o silício é da família do carbono, família 14, e o flúor é do halogênio, né, da família 17, ou antiga 7A. Então, eu estou trabalhando com um ácido que tem 2 elementos que tem NOx fixo, que seria, respectivamente, mais 1 e aqui menos 1. Ou seja, é só você multiplicar pela atomicidade. Aí você percebe que, nesse caso aqui, o silício ele vai ser igual a mais 4, como geralmente a gente observa. Porém, toma cuidado que, algumas ressalvas, o NOx do hidrogênio nem sempre ele vai ser mais 1, exceto quando ele for hidreto. Hidreto é um hidrogênio ligado a algum metal, que aí o hidrogênio vai exercer uma eletronegatividade maior, e aí o NOx dele vai ser menos 1. O silício, ele nem sempre vai ser mais 4, vai depender de quem também ele esteja ligado, assim como o carbono. Mas o carbono ele tem muito mais exceção que o silício. E o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela. Então, dificilmente você vai formar um elemento que com flúor não seja menos 1 para ele, tá? Então, aí o gabarito dessa questão, se eu não me engano, é a letra C. Seria a letra C, letra C, mais 4. Bom, vou continuar aqui a nossa pegada. Deixa eu só ver a próxima questão. Meio perdido aqui. Questão número 17. Questão 17. É só seguir, tá, gente? É o mesmo bloco, tá? Recentemente, 4 novos elementos químicos foram incorporados à tabela de classificação periódica, sendo representados pelos símbolos UT, UP, US e UO. Qual desses elementos apresenta maior energia de ionização? Trouxe essa discussão para vocês porque energia e potencial de ionização é a mesma coisa. Só que tem muita gente que confunde, né? Porque se você for ver, a gente está analisando sempre o quê? Da esquerda para a direita, na tabela, no caso, né? E todos esses elementos,
eles são pertencentes ao mesmo período. Então a gente lembra que quando os elementos são pertencentes ao mesmo período, você vai analisando o quê? Olha que engraçado, né? Quando você tem a mesma família, o elemento da mesma família, você vai vendo pelo número atômico. Vai aumentando, consequentemente você vai aumentando o número de camadas. E aquele cara vai ficando com um raio, no caso, maior. Ou ele vai ficando menos eletronegativo, né? No caso do potencial de ionização, a gente analisa da esquerda para a direita. O que significa dizer, o meu número atômico também está aumentando. Só que aí o ponto de vista é diferente. Quanto mais elétron e próton eu tenho, mais interação, mais compacto meu núcleo fica. Então, na energia de ionização, a energia que eu tenho que doar para retirar um elétron, né, no estado gasoso, cara, é muito maior quando você trabalha com elementos que estão no final do período. Quanto mais à direita. Então, seria o O, que é o cara mais à direita, é o cara que está mais distante. Ou seja, ele tem um maior número atômico dentro de um período, 115, 16, 17, 18, né? Ou 14, 15, 16, 17, não sei, tem que olhar de novo. Mas ali no mesmo período, à medida que você vai aumentando o próton, você vai aumentando a quantidade de interações ali dentro, entre prótons e elétrons. O núcleo tende a compactar e dificultar a remoção do elétron na sua camada de valência. Por isso que o potencial ou energia de ionização, ele aumenta para a direita. Bem como também a eletroafinidade, né? Esses elementos com um raio mais compactado, eles tendem a ter uma atração maior por elétron do que os elementos que têm um raio maior. O raio maior indica que esse cara é muito pouco eletronegativo. É muito fácil remover um elétron de um átomo desse no estado gasoso, tá? E a eletronegatividade é quando você trabalha com interação. Eu falei até isso na revisão Unesp também. Na eletronegatividade, você vai estar trabalhando diretamente com dois elementos, tá? Seria, sei lá, H e Cl. Você vai analisar a eletronegatividade na interação. Potencial de ionização e eletroafinidade são propriedades periódicas de remoção de elétron ou até mesmo de captação de elétron, ou seja, enquanto um doa energia para remover, o outro libera energia ao absorver. Então, assim, tanto o potencial de ionização quanto a eletroafinidade, você trabalha com átomo isolado. A eletronegatividade, você trabalha com interação, tá? Interação entre metais e ametais, na ligação iônica, interação entre ametais ou ligantes com hidrogênio, no caso da covalente, e entre metais, por exemplo, lá nos tipos de ligação metálica. E até mesmo nas interações moleculares, como ligação de hidrogênio, dipolo permanente, dipolo induzido, você pode trabalhar com isso, tá? A ideia principal é, quanto mais à direita na tabela, maior a eletroafinidade, maior o potencial de ionização. A eletronegatividade para nos halogênios, tá? Como eu já tinha falado para vocês em relação até mesmo à força dos hidrácidos. Gases nobres não apresentam eletronegatividade, pelo menos a nível de prova, tá? Não se preocupa com isso. Agora, potencial de ionização e eletroafinidade a gente observa em gases nobres, tá? Então, o elemento mais à direita, você teria que olhar aí nesse caso, quem é o carinha mais à direita? O cara mais à direita, cadê? Seria ali o O, seria gabarito letra D. Tranquilo? A 18 foi uma questão, inclusive, que foi, se eu não me engano, anulada na época, questão logo abaixo. Agora a gente vai fazer uma questão de cálculo, questão 21, uma questão que eu, inclusive, gosto bastante. Vou apagar aqui para a gente fazer. Vou fazer aqui mesmo nesse canto. Vamos lá, galera. Cara, questão 21, tá? Desse mesmo bloco. Uma questão bacana, tá?
ela bota aqui pra gente o seguinte, tá? Ela bota uma reação de adição, tá? Uma adição do bromo, uma cadeia de eteno. Só que ele fala o seguinte, ele quer diferenciar os hidrocarbonetos. A gente sabe que etano não entra em reações de adição. Só que você tem que mensurar, até porque gases a gente não enxerga, né? Pelo menos a olho nu. Então, para você diferenciar um insaturado do saturado, você coloca algum reagente que promova alguma adição, tá? E aí, ele fala, para diferenciar os hidrocarbonetos etano e eteno em uma mistura gasosa, utiliza-se uma reação com bromo molecular. O etano não reage com esse composto, enquanto o eteno ele vai reagir de acordo com a seguinte equação química. E aí ele dá algumas informações. Primeiro, né, ele fala que a mistura gasosa é entre etano e eteno. Tá? O insaturado e saturado. Aí ele dá uma outra parada aqui, que é o volume, tá? Esse volume a gente vai utilizar com um volume de 10 litros. Ele fala que a mistura tem a massa igual a 200 gramas. E aí, ao adicionar o bromo em excesso à mistura, formamos 940 gramas de brometano. Então, o meu produto, que é o produtinho aí da reação de adição, deu 940 gramas. E ele quer a concentração, tá, molar do etano. Povo, com calma, tá? A gente vai analisar com calma o seguinte. A minha reação em si, tá? A minha reação, ela vai ser entre eteno e bromo, dando o tal do dibromo, 1,2, né? Dibromo etano. Bom, o eteno, ele é C2H4, tá? Então aqui, ó, vai ficar C2H4 mais BR2, tá? E aí a gente sabe o seguinte, de antemão, que C2H4 vai ser 24 mais 4 seria 28. 28 gramas, mais o bromo. Ele vale 80 na tabela periódica em média, então vai dar aí 160. E isso vai resultar num produto. A gente sabe que de acordo com Lavoisier, a gente vai ter que somar, vai ter que dar o mesmo valor, né? Só que por que eu não fiz isso ainda? Porque ele fala que esse X aqui é 940, né? Que vai ter que ter dado. Só que esse 940, gente, a gente tem que pensar o seguinte. 28 mais 160 nunca vai dar 940. Quanto que dá esse X aqui? 28 mais 160 me dá um resultado de 188. Certo? Assim, na minha matemática, 188, ele é 5 vezes menor do que 940. Como é que você faz isso? 180 vezes 5, 900. 900 mais 40, 940. Então, na realidade, o que aconteceu aqui, gente? Esse X é igual a 188. Ou seja, eu multiplico toda a minha reação por 5. Ou seja, eu, na realidade, estou trabalhando com 140 gramas de eteno, mais esse 140, que no caso vai dar 800 de bromo. Então, a minha reação normal, eu multipliquei por 5, por conta do que eu encontrei no meu produto. Só que 140 gramas de eteno, da mistura total, que é 200, me resulta em 60 gramas de etano. Certo? É só você subtrair, porque isso aqui tudo é de eteno. Ô Felipe, agora ficou fácil. Por quê? Eu tenho 60 gramas de etano. Aí ele fala para mim aqui, né? Ah, outro detalhe, 60 gramas de etano. Mas quanto que vale a massa do etano? O etano é C2H6. O etano vale 30 gramas por mol. Agora matou a charada. Se eu tenho 60 gramas de etano para X, 30 gramas está para 1 mol.
Ou seja, meu X é igual a 2 mols. Só que, galera, ele não quer a molaridade? Sim. 2 mols dentro de um volume de 10 litros. Felipe, de onde você tirou esses 10 litros? Aqui, ó. Olha o meu volume, da minha capacidade. Ou seja, 2 dividido por 10, a minha concentração vai ser de 0,2 molar. Resposta, letra B. Bom, vou dar o panorama de novo para quem ficou meio perdido na questão, tá? Uma questão de razão e proporção estequiométrica. Vamos lá. Ele me deu uma mistura gasosa, etano e eteno, deu um volume de 10 litros de capacidade, massa de 200, que é a massa da mistura, produto 940 gramas. A concentração molar do etano que ele quer. Primeiro de tudo, a reação não é com o eteno? Não é o eteno que a gente identifica? Então, na verdade, galera, a adição do bromo é para saber a concentração de eteno para subtrair da mistura. Isso que a gente fez. Peguei eteno, 28 gramas, bromo 160, teria que dar 188. Vou botar aqui, ó. Só que o resultante do processo deu 940. 940 de 188 eu multiplico a reação por 5, ou seja, eu não utilizei 28. Eu não utilizei 1 mol de eteno, eu usei 5 mols. Ou seja, 5 mols, você vai pegar essa quantidade de 140 e tirar de 200. Sobra 60 gramas de etano. 60 gramas corresponde a 2 mols. Ou seja, 2 mols dentre 10 litros de capacidade gera molaridade de 0,2. Ou seja, gabarito aí, se eu não me engano, é letra... Deixa eu ver a letrinha aqui que dá. Letra B, 21, letra B. Uma questão boa de primeira fase, uma questão justa, mas que levava em consideração esse pulo do gato. 5 vezes. 5 vezes, 140, 60 por 2, 30, né? Ou na realidade, né? 2 mols no caso, para 10 litros, 0,2 molar, tá? Gabarito aí, letra B de bola. Questão número 23, tá? O ânion do ácido produzido no estômago corresponde ao elemento químico pertencente ao grupo 17 do terceiro período da classificação periódica. Gente, então vamos lá. Essa questão 23, por que eu trouxe ela para vocês? Você pode falar assim, muito fácil, né? Porque ela tem uma linha tênue aí no meio. É uma questão interdisciplinar de primeira fase. Tá? Isso pode aparecer na UERJ. Não é muito comum, não, mas pode aparecer. Que é o seguinte, você ter questões onde você tenha que abordar 2 disciplinas. A gente sabe que o ácido estomacal, ele é um clorídrico. A gente sabe disso. A gente trabalha isso. A gente, inclusive, estuda o porquê do clorídrico através do grau de ionização, aquela coisa toda. Nesse caso, ele facilitou a questão para a gente, mas ele poderia ter trazido o ácido clorídrico industrial, que é o também chamado de ácido muriático. Fica ligado nisso, que é a mesma fórmula do clorídrico, só que a obtenção é diferente. Aqui, uma outra coisa que facilita a gente, ele fala do ânion, né? Pertencente ao grupo 17. Todo ânion pertencente ao grupo 17, ele vai ser monovalente, é um ânion monovalente. Então, na realidade, você não precisa nem fazer balanceamento, a não ser que você faça uma reação de neutralização, por exemplo, com alguma base que não seja monobásica. Seja, sei lá, dibásica, tribásica, tetrabásica, por aí vai. Um outro detalhe dessa questão é o seguinte, a reação, uma das reações mais conhecidas do vestibular, é a reação do HCl com NaOH. Só que a nível de estômago, a gente não utiliza hidróxido de sódio, porque hidróxido de sódio é altamente reagente. A reação é altamente exotérmica, então é prejudicial para a mucosa. Geralmente a gente trabalha com hidróxido de magnésio, que é uma base fraca. Só que o hidróxido de magnésio é uma base fraca, só que dibásica. Ou seja, eu preciso de 2 mols de ácido clorídrico para neutralizar o leite de magnésio, ou vice-versa, né? Então assim, fica mais fácil a gente trabalhar, tá? Só que, por exemplo, ele usa fluorídrico, clorídrico, sulfúrico e nítrico. Ó, uma outra coisa que a gente poderia também detalhar é que sulfúrico e nítrico são oxiácidos. Então ele deveria ter falado pra gente que alguma relação com oxigênio na questão. Por isso, A e B a gente elimina. E o fluorídrico, ele não é um ácido forte, ele é um ácido moderado. Então essa questão, às vezes você não sabendo qual é o ácido estomacal, apesar de ser muito difícil, né? Se você tem um bom conhecimento em química, deve ter passado por biologia também,
você sabe que seria o clorídrico. Mas fica atento, tá? Porque ele usa uma questão interdisciplinar, ele pode trabalhar com algum outro composto que tem alguma outra nomenclatura, então é sempre bom a gente ficar ligado para não dar bobeira nas questões, tá? Cara, então, eu vou fazer a 27 e a 28 e a 29 com vocês. A 27 ela é teórica, tá? Ela é uma questão teórica. Em 1815, é na página 564, tá, gente? O médico inglês William Prout formulou a hipótese de que as massas atômicas de todos os elementos químicos correspondem a um múltiplo inteiro da massa atômica do hidrogênio. Então, vamos lá. A gente sabe que a massa atômica do hidrogênio é igual a 1. Então, se ele fala de múltiplo inteiro da massa, eu tenho que levar em consideração porcentagens que sejam que não sejam dizimais, né? Tá? Tipo 66,6, 33, não pode entrar isso, tem que ser múltiplo inteiro. Já está comprovado, porém, que o cloro possui apenas 2 isótopos e que sua massa atômica é fracionária. Os isótopos do cloro de massas atômicas 35 e 37 estão presentes na natureza respectivamente. Gente, essa questão 27 tem uma resolução na internet que faz cálculo pra caramba, que você perde tempo. Vamos pensar como concurseiro, vamos pensar como exaguiano, para a gente conseguir a nossa vaga para medicina. Pensa no seguinte, ele fala de múltiplo inteiro. Se a massa do hidrogênio é igual a 1, você vai olhar para as porcentagens, tipo 55, 45, 65, 35, 85, 15, não são múltiplos. Porque se você pensa numa fração, pensa numa pizza, se você pensar numa pizza, você pode dividir em várias partes, né? Você pode dividir 50, 50, 25, 75, 87,5, 12,5, só que não é inteiro. Quais são os inteiros que você pode ter? Ou deixa 100%, ou metade, metade, ou 3/4, 1/4. Por isso que seria gabarito letra C. Por isso que a 27 aí é letra C, 75 e 25. Além da gente saber também, quem estuda química mais a fundo, né, que na primeira fase não é tão cobrado, né? Mas a gente sabe, quando vai estudar a unidade de massa atômica, que o exemplo é o cloro, que os isótopos do cloro se comportam como 75 e 25. Né? O 35 é o principal e o 37 ele é secundário. Tá? Por isso aí gabarito letra C. 28. Os combustíveis fósseis têm papel de destaque na matriz energética brasileira. São formados, dentre outros componentes, por hidrocarbonetos. A combustão completa dos hidrocarbonetos acarreta a formação de um óxido ácido. Cuidado, tá, gente? Oxiácido é uma classe de ácidos inorgânicos. Óxido ácido pode, por hidratação, formar um oxiácido, tá? Inclusive, esse termo óxido ácido, ele pode ser substituído por anidrido, tá? Anidrido carbônico, anidrido sulfuroso, anidrido sulfúrico, tá? Falando de efeito estufa, a gente sabe que o efeito estufa ele vai ser correspondente, né? Você tem ali o gás carbônico, você tem o anidrido, no caso sulfúrico, você tem o H2O, que seria a água, e você tem o óxido de sódio. Bom, óxido de sódio a gente sabe que é um óxido básico. Lembra que uma característica marcante dos óxidos básicos são apresentarem um NOx muito baixo, entre mais 1 e mais 2, geralmente composto por metais. Água é óxido neutro, então não vai entrar. SO3 é o famoso anidrido sulfúrico, só que o anidrido sulfúrico está responsável pela parte da chuva ácida. Lembra que o SO3 hidratado forma o H2SO4, que altera o pH. Lembra que o H2SO4 é um ácido forte, tem aproximadamente ali 60, 61% grau de ionização, tá? E o CO2 é um cara que, quando hidratado, forma ácido fraco. Só que o CO2, ele entra na chuva ácida? Entra, mas ele não tem tanta importância quanto o nítrico e o sulfúrico, tá? E além também de outros componentes nitrogenados. Mas, na relação do efeito estufa, ele tem, juntamente com alguns óxidos de nitrogênio e também com o metano, tá? Sendo o metano o mais prejudicial que o CO2. O CO2, ele participa sim da composição do efeito estufa, ele é um dos principais componentes envolvidos em reações de combustão, tá? Combustão, por exemplo, ali
de alguns organismos fósseis, combustão do petróleo, está tudo ligado muito ao CO2, por isso a importância do plantio para a fixação desse gás carbônico e, consequentemente, produção de matéria orgânica. Tá? Seria aí 28, letra A. E a última questão que eu selecionei é 29. 29 é uma questão muito interessante, tá? Que fala sobre sais hidratados. Ele quer saber o número de mols que você tem de água para hidratar o sulfato cúprico, né? O sulfato cúprico ou sulfato de cobre 2, né? Seria no caso do cúprico. A proporção de moléculas de água presente na forma hidratada de um sal pode ser representada da seguinte forma, na qual corresponde ao número de mols de água por mol do sal. Uma amostra de 4,99 gramas desse sal hidratado foi aquecida até que a água toda contida foi evaporada. Só que a UERJ, gente, ela gosta muito dessa parada, né? De número proporcional. Ele tinha aqui, ó, 4,99, aí ele foi aqueceu para chegar a 3,19. Olha que maluquice. Dá 1,80. 1,80 gramas. Isso não te chama atenção, não? Lembra que a massa molar da água é igual a 18 gramas? Então ele evaporou 1,80. Ele evaporou 0,1 mol. Ele evaporou. Aí ele quer aqui, só para eu sair da questão, o número de mols de água por mol de sulfato de cobre 2 na composição do sal hidratado. Gente, o que eu queria levar muito em consideração para vocês aqui é o seguinte. Esse sulfato ele é muito conhecido, então na hora da prova, muita gente já botava, ele é penta-hidratado. Mas existem outros sulfatos de cobre, tá, hidratados. A grande questão é que você relaciona aqui 0,1 mol, que foi o valor, né? O valor que foi obtido. Cadê o outro? Foi o valor obtido. Eu desidratei e tirei a conclusão que eu tenho 0,1 mol ou correspondente a 1,80 que sofreu a tal desidratação. Só que esse 3,19 é a massa que foi obtida do sulfato de cobre. Então você pode fazer essa questão de duas formas, se você quiser. Você pode trabalhar com a massa molar do sulfato de cobre, tá? Que aí no caso aqui, né, seria 63,5, o enxofre vale 32 e o oxigênio 16, vai ficar 16 vezes 4. Fazendo as contas aqui, daria 63,5 mais 32 mais 64. Daria 159,5 gramas. Isso aqui é a massa do sulfato de cobre. Eu não estou nem levando em consideração a água, estou fazendo só do sulfato. Só que o 159, gente, 0,5, se a gente for fazer uma relação numérica aqui, vamos supor, né, que eu tenho a relação com esse 3,19. Se você pega aqui 319 dividido por 159,5, eu tenho 2. Ou seja, olha que doideira. A massa molar do sulfato de cobre, né, 159,5, né, o dobro dela é 319 gramas, certo? Como a gente vê ali, o seguinte, se eu tenho 319 gramas, se eu olhar para cá, eu tenho 0,2, o que foi o que sobrou, certo? Pensa aqui comigo, isso aqui vale 1, isso aqui vale 2. Essa diferença para cá, eu vou dividir por 10, é 0,2. Ou seja, isso aqui corresponde a 0,2 mol desse cara. Então a gente vê que tem uma relação aqui de 1 para 2 entre esses dois caras, certo? Se eu vou estar trabalhando automaticamente com 5, né? Se eu for pegar, por exemplo, aqui, esse 3,19 é 0,2 mol, e a minha relação que eu enxergo, por exemplo, aqui, é de 1 para 5,
Qual é o mecanismo compensatório que eu vou ter? Para cada mol de sulfato de cobre, eu tenho que ter 5 mols de pentaidratado, até porque você também tem que levar em consideração essa massa aqui inicial, né? E eu também estou trabalhando com decimal. Se você for pegar aqui, ó, 3,19, ele é na realidade, né, se eu for parar utopicamente falando, ele é 0,2. Na verdade, não seria nem 0,2, né, gente? Seria 0,02, né? Seria 0,02, eu errei a vírgula aqui, ó, 0,02, e esse cara 0,1. Aí a relação que eu tenho aqui, agora mudou a relação, na verdade, né? Aqui é 0,02. A minha relação aqui é de 5 vezes. Foi só um erro de vírgula só. Na realidade, o que acontece? Essa aqui é a massa molar, e isso aqui seria a massa para 2 mols. Como 3,19 ele vai ser 100 vezes menor do que o dobro da massa molar, é 0,02. E eu descobri que o que evaporou é 1,80. 1,80 é 0,1 mol. Ou seja, a relação 0,02 por 0,1 sulfato cúprico pentaidratado. Beleza? Então, em cima dessa revisão, a gente falou de vários assuntos da química geral, que eu selecionei para vocês. Numa outra oportunidade, a gente vai ter revisão ainda, tá? E aí eu vou trazer alguns assuntos um pouco mais específicos por hora. Eu decidi trabalhar um pouco mais da base da química geral, ou seja, falando da parte inorgânica, falando de reação de neutralização, fazendo questões de estequiometria associados à parte de molaridade, essa questão bem interessante falando da desidratação de um sal hidratado e a relação molar dele com a massa molar do próprio sal. Comentamos um pouco a diferença dos compostos, né, de funções, um pouco do grau de acidez de hidrácido, falando um pouco de expansão de eletrosfera voltado à característica desses ácidos. E é isso, gente. Então, essa primeira revisão aqui de EQ pronta. Beijo para vocês e rumo à aprovação. Tamo junto.